Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 86. Um grupo de estudantes fará uma excursão e alugará ônibus para transportá-lo. A transportadora dispõe de ônibus em dois tamanhos, pequeno e grande. O pequeno tem capacidade para 24 pessoas, ao custo total de R$ 500. Reais. O grande tem capacidade para 40 pessoas, ao custo total de R$ 800. Reais. Sabe-se que pelo menos 120 estudantes participarão da excursão e que o grupo não quer gastar mais do que R$ 4.000 com o aluguel dos ônibus. Sendo X o número de ônibus pequenos e Y o número de ônibus grandes que serão alugados, o par ordenado XY terá que pertencer, necessariamente, ao conjunto de solução do sistema de inequações, e aí vem as alternativas. Bom, vamos começar lendo de novo o final do primeiro parágrafo, onde ele descreve duas restrições, ambas na forma de inequações, que vão ter que ser obedecidas simultaneamente. E é isso que vai acabar se transformando em um sistema de inequações, que é o que a gente vê nas alternativas, né? Uma vez que ele vai querer apenas que a gente monte esse sistema de inequações, mas não que o resolva. Então, eu tenho uma restrição a respeito do número de estudantes e outra sobre o custo total da excursão. Ele me fala aqui, né? Pelo menos 120 estudantes participarão da excursão. Então, número de estudantes que participarão, no mínimo 120, maior ou igual a 120. Já a respeito do custo total, aí ele fala, né? O grupo não quer gastar mais do que R$ 4.000. Ou seja, o custo total tem que ser, no máximo, 4.000. Tem que ser menor ou igual a 4.000. Beleza? E cada uma dessas inequações vai acabar estando ligada a uma das características de cada tipo de ônibus aí. Porque eu tenho informação sobre a capacidade, né, quantas pessoas cada um consegue transportar no máximo, e sobre o custo de cada um deles. Então, vamos ver como é que vai ficar. A respeito do número de estudantes transportados, no mínimo 120. Bom, cada um ônibus pequeno leva até 24 pessoas no máximo. Com X ônibus pequenos, eu vou levar quantas pessoas no máximo? X vezes 24. 24x. Aí eu vou somar a quantidade de pessoas que eu vou transportar com ônibus grandes. Cada um ônibus grande leva até 40 pessoas. Com Y ônibus grandes, eu levo até Y vezes 40. 40Y. Então, essa conta me dá a capacidade máxima de pessoas que eu consigo transportar usando X ônibus pequenos e Y ônibus grandes. Não necessariamente todos os ônibus vão estar lotados, né? Não há essa restrição, mas esse total de vagas tem que ser suficiente para pelo menos 120 pessoas. Então, no mínimo, 120 vagas. Já a respeito do custo total, fazemos algo análogo, né? Cada um ônibus pequeno tem um custo de R$ 500. Com X ônibus pequenos, eu tenho um custo de X vezes 500, 500x. Aí eu acrescento a parte dos ônibus grandes. Cada um ônibus grande tem um custo de R$ 800. Com Y ônibus grandes, o gasto é de Y vezes 800, 800y. E essa soma tem que dar, no máximo, 4.000 mangos, 4.000 dinheiros. Muito bem. Agora, uma vez que a proposta do exercício era apenas montar o sistema de inequações, mas não resolvê-lo, a questão se encerra aqui. Tá? Estamos marcando a alternativa A. Já acabou o teste, professor. Já acabou o teste. Acho até que acaba ficando, minha opinião, tá? Não querendo parecer arrogante, mas acho até que fica uma questão tanto quanto simples demais, né? Mesmo sendo uma prova de primeira fase, e que daria para se propor alguma outra restrição para deixar a questão um pouquinho mais elaborada. Ou talvez deixar isso aqui para uma segunda fase e pedir daí a resolução desse sistema de inequações
que passa por uma montagem no plano cartesiano. Tá? E eu vou fazer o seguinte, inclusive, eu vou aproveitar que já estou aqui mesmo olhando para o exercício, né, que já montamos o sistema de inequações e tal, e eu vou deixar como adendo aqui para a questão a resolução desse sistema de inequações também. Eu sei, tá? A questão não pediu isso, o teste está encerrado. Se você queria só chegar ao ponto de marcar a alternativa correta, marca a alternativa A, tá? Obrigado pela atenção, um abraço, até o próximo vídeo, aquela coisa toda. Ok. Mas, para quem quiser ver, né, ou se colocar a pergunta de como eu resolveria esse sistema de inequações, então segue aqui comigo no vídeo, tá? Que eu vou resolver esse sistema agora. Então, vamos lá. Vamos começar colocando a seguinte pergunta. Caso x e y fossem variáveis reais, ou seja, pudessem ser quebrados, negativos, enfim, a que corresponde as soluções de cada uma dessas inequações separadamente no plano cartesiano? Tá? Se fossem igualdades, por exemplo, cada uma delas viraria uma reta no plano cartesiano. Agora, com o sinal de desigualdade, cada uma delas vai virar um semiplano. Tá? Se você não lembra desse fato, eu tenho um vídeo gravado aqui no canal a respeito desse assunto, que é o desigualdades lineares no plano cartesiano, e eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição, tá? Também um card aqui em cima em algum lugar, para quem precisar consultar, revisar alguma coisinha sobre isso. É um vídeo bem amplo de revisão mesmo, tá? Eu coloquei alguns exemplos ali, só para ter uma noção melhor do que se passa em cada uma dessas inequações. E aqui no exercício, agora desse vídeo, eu vou assumir que a gente já saiba, portanto, resolver cada uma dessas inequações, e quem precisar reforçar, vai para esse outro vídeo, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar reescrevendo essas inequações no outro formato, que eu acho que fica mais rápido daí para a gente poder fazer os desenhinhos no plano cartesiano, que seria a ideia, se fossem igualdades, da forma segmentária de equação da reta, aquela que deixa de um dos lados da igualdade, porque ela já escancara as intersecções com os eixos cartesianos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir ambos os membros da primeira desigualdade por 120. E na segunda, eu divido tudo por 4.000. Lembrando que em equações, se eu multiplico ou divido os dois lados por um cara positivo, o sinal da equação se mantém. Se eu multiplicar ou dividir os dois lados por um cara negativo, o sinal da equação deveria ser invertido. Tá? Mas não é o caso aqui, então tudo bem. E aí ficamos com a primeira, 24 dividido por 120, bom, corta o 24, né? Sobra um 5 embaixo. Mais a segunda, 40 por 120. 40 corta, sobra um 3 embaixo. Do outro lado, 120 por 120 é 1. E multiplicar ou dividir por um cara positivo não afeta o sinal de inequação. Na de baixo, 500 por 4.000. Vai cortar um 500 em cima e embaixo, vai sobrar um 8 embaixo do x. Mais 800 por 4.000. Corta 800 em cima e embaixo, sobra um 5 embaixo do y. Do outro lado, 4.000 por 4.000 também fica 1. E, mais uma vez, se multiplica ou divide por um cara positivo, o sinal de equação se preserva. Ok. Eu vou batizar de 1 e 2 essas inequações. Analiso cada uma delas separadamente, cada uma delas vai corresponder a um semiplano no plano cartesiano. E depois, como é um sistema e, portanto, me interessam somente os pares ordenados que encaixarem em uma e outra na equação ao mesmo tempo, eu vou propor uma intersecção entre os conjuntos de solução de cada uma delas separadamente. Então, vamos lá. Eu vou resolver inicialmente cada inequação num plano cartesiano separado e vou tratar momentaneamente x e y como se fossem variáveis reais, mas na verdade eu devo lembrar que elas são variáveis naturais, né, muito mais restritivo. E no final eu coloco tudo no mesmo plano cartesiano para promover a intersecção, né, entre as soluções de cada inequação. Deixei até um plano cartesiano pronto aqui já para receber a intersecção no final e a consideração de serem variáveis naturais. Mas antes disso, vamos olhar para cada inequação num plano cartesiano separado.
Aqui os planos cartesianos. Resolução da primeira inequação, resolução da segunda, caso fossem variáveis reais, ok? Então, independente do sinal de igual estar incluso ou não na desigualdade, a gente sempre começa pensando no que seria a equação, né? Ou seja, se eu trocasse ele por um igual e trabalhasse com as retas que satisfariam as igualdades. Eu teria no formato de equação segmentária nesse caso, e o que fica embaixo de x, y já são naturalmente as intersecções com esses eixos aí, respectivamente. Como assim? Então, se aqui fosse um igual na primeira inequação, colocando y igual a 0, ficaria x sobre 5 igual a 1, ou seja, x igual a 5. Então, isso quer dizer que a reta passa pelo ponto 5, 0. Alguma coisa tipo aqui assim. Aqui eu não vou fazer com muita preocupação em relação à escala, tá? Depois do plano cartesiano oficial aqui da resposta, esse sim vai estar com a escala bonitinha. E se eu coloco x igual a 0, aí y sobre 3 ficaria igual a 1. Então, y igual a 3. Então, alguma coisa desse tipo. Para outra reta, mesma coisa, né? Para y igual a 0, x igual a 8. E para x igual a 0, y igual a 5. Elas não chegam a ser paralelas, essas duas retas, mas são quase, tá? Elas têm direções próximas uma da outra. Porque, por exemplo, a tangente desse ângulo aqui seria 3/5, 0,6. Já a tangente desse ângulo aqui seria 5/8, que é 0,625, né? Então, um pouquinho maior só. Ou seja, essa reta ela tem um decaimento mais abrupto, né, do que a vermelha. Mas são direções próximas, são quase paralelas, se é que eu posso falar algo do tipo. Ok. Agora, para eu saber, né, a hora que eu volto a pensar em desigualdade ao invés de só pensar no sinal de igual, como identificar qual dos semiplanos é que vai estar sendo, né, a solução de cada uma dessas inequações se fossem variáveis reais? O que a gente pode fazer? Aquele teste de substituir um ponto, né, substituir as coordenadas do ponto na inequação, desde que eu pegue um ponto que não esteja em cima da reta, pego as coordenadas dele e substituo. Se as coordenadas dele satisfizerem a inequação, a gente toma o semiplano que contém o ponto que a gente usa as coordenadas para substituir. Se não for o caso, toma o semiplano oposto. Simples assim. E nesse caso, a gente tem até o ponto mais bobo de todos para substituir, porque nenhuma das duas retas passa pela origem. Então eu posso usar 0, 0 para testar nas duas tranquilamente. Então vamos lá. Colocando 0, 0 aqui na primeira. 0/5 mais 0/3. Que vai dar 0. 0 é maior ou igual a 1? Não. 0 não é nem maior nem igual a 1. Então quer dizer, a primeira inequação é satisfeita não pelo semiplano que contém a origem, mas sim pelo semiplano oposto. Então estamos falando, pessoal, aqui. Já a segunda inequação, se eu colocar 0, 0 aqui, 0/8 mais 0/5 é menor ou igual a 1? Bom, se 0 é menor do que 1, com mais certeza é menor ou igual, né? Satisfaz uma das partes do ou ali, menor ou igual. Então, nesse caso, a solução é o semiplano que contém a origem. Bom, como eu quero os valores, né, os pares ordenados que satisfazem uma e outra inequação ao mesmo tempo, agora eu vou propor a intersecção entre as duas. Só que aqui eu já vou lembrar mais algumas coisinhas. Esses x e y, eles não são exatamente variáveis reais, né? Eles são variáveis muito mais restritas, no caso eles são variáveis naturais, né? 0, 1, 2, 3, assim por diante. Então, quando eu lembro esse fato, vou deixar isso lembrado aqui do lado. Sendo números naturais, em particular, não podem ser negativos, né? Então, aqui o plano cartesiano, onde eu vou oficializar a resposta, já está com os quadrantes 2, 3 e 4 cortados, tá? Então deixei apenas a parte aqui do primeiro quadrante e os eixos ali nesse trecho. Aí eu vou desenhar, portanto, os segmentos de reta, né, que correspondem ao corte dessas retas restritas ao primeiro quadrante. Então temos aqui o segmento
vermelho, ele ligando do ponto 03 ao ponto 50. Em azul, segmento ligando do ponto 05 até o ponto 80. Ok. Então, de fato, né, são muito próximas de serem paralelas essas duas retas, no caso desses dois segmentos aí. Em termos da intersecção, né, se eu intersecto um com dois, e aqui já estou levando em consideração o fato de serem variáveis não negativas. Eu ficaria do segmento vermelho para cá, né, e ao mesmo tempo eu devo ficar do segmento azul para cá. Então a gente ficaria com esta região. Eu vou preencher ela momentaneamente, mas aí eu vou colocar a última restrição, que é o fato de serem variáveis naturais, né? E aí vai mudar um pouquinho isso daqui. Mas se fossem variáveis reais, não negativas, e essa fosse a restrição final, ficaria esse trecho aqui. Tá? Aquela faixa ali do primeiro quadrante. Você fala, tá, mas tem que lembrar que não só eu tenho a restrição de x e y não serem negativos, mas que eles também não podem ser quebrados, né? Eles sequer podem ser números racionais não inteiros. Tem que ser números naturais. Então, dentro desse trecho aqui, os pares ordenados em que tanto a abscissa quanto a ordenada são números naturais vão ser quais? Você vê que não há muitas opções, né? Eu vou ter o par 03, 04 e 05, sim? 13 e 14, 22 e 23, 32 e 33, 4142, 51, também o 50, né? 61, 60, 70 e 80. Bom, ou seja, a gente tem uma quantidade finita, né, de pares ordenados que consegue atender a essa solicitação do enunciado. Poderia até ser a pergunta, né, quantos pares ordenados satisfazem a esse problema. Então, no caso, contando aqui, eu tenho 3 mais 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pares ordenados. E até prevendo outras perguntas que esse enunciado poderia fazer, eu acho que, na minha visão, essa questão ficaria até mais interessante na forma dissertativa, né, porque daria para propor algumas perguntas mais específicas e tal. Por exemplo, o cara poderia questionar qual desses pares ordenados faz o custo ser mínimo. Tá? Uma pergunta altamente pertinente para todo mundo que vai querer economizar dinheiro, né? Eu poderia perguntar, dentro dessas restrições, qual o par ordenado que torna possível transportar a máxima quantidade de pessoas, né, sem ultrapassar os R$4.000, que é uma restrição um pouco diferente de querer minimizar o custo, né, porque talvez minimizar o custo não maximiza ao mesmo tempo a quantidade de pessoas a ser transportada, né? Então, e o que é mais interessante é que são respostas que ficam muito acessíveis usando simplesmente geometria, sem fazer conta. Para ser mais específico ainda, usando apenas uma régua. Observe. Se eu quiser, por exemplo, minimizar o custo, o que eu faço? Lembrando que o custo é 500x mais 800y. Aqui eu estou com um desenho, né, da reta que satisfaz a igualdade com o 4.000. Ok. Então, quer dizer, em cima dessa reta aqui, eu tenho a soma 500x mais 800y exatamente igual ao 4.000. Ok. Agora, de modo geral, se esse daqui é o custo, se eu estivesse igualando ele, não a 4.000, mas, por exemplo, a um valor maior, o que aconteceria? Não mexendo nesses coeficientes, 500 e 800, chegaria aqui. Se eu não mexo nos coeficientes, eu mantenho a mesma direção dessa reta, ou seja, eu vou brincar com retas paralelas a essa, em azul, no caso, paralelo ao segmento ali, né? Trecho do primeiro quadrante em azul. Aumentando, né, alguma coisa maior do que 4.000, eu ficaria com retas aqui para cima. Dito de outro modo, se eu quiser diminuir em relação a 4.000, eu teria que passar paralelas aqui para baixo. Até onde eu consigo
e descendo, né, por uma reta paralela azul, sem sair do trecho em que estão os pontos ali, ou seja, que tenha pelo menos um ponto ainda presente. Ó, conforme a gente vai abaixando aqui, os pontos vão ficando acima da reta, né, até a hora que eu chego aqui. Ó. Você vê, né, como é que realmente não é paralela vermelha, mas são direções próximas. Esse ponto aqui, ó, o ponto 03, é o último ponto que ainda fica, né, se enquadrando aí a restrição, conforme eu vou mexer naquela reta de cima para baixo. Então, o que isso significa? Que o menor custo possível é atingido aqui quando eu trabalho com par ordenado 0,3, né, que significa, no caso, 0 ônibus pequenos e 3 ônibus grandes. Aliás, a hora que a gente coloca 0 e 3 aqui, ó, ficaria 500 vezes 0, que é 0, né? E 800 vezes 3, 2.400. Então, esse seria o menor custo possível. Só que nessa condição do menor custo possível, observa que você está exatamente em cima da reta vermelha. O que significa aqui é a hora que a outra desigualdade, né, o 24x mais 40y, virou ficou exatamente igual a 120. Ou seja, a condição do custo mínimo, nesse caso específico desse exercício, é atingida ao mesmo tempo em que eu levo a mínima quantidade de pessoas. Tá? Embora não seja uma proporção direta, né? Não é dobra um, o outro dobra também, mas percebo que pelo menos para minimizar o custo, né, eu também devo minimizar a quantidade de pessoas. Agora, e se eu quiser maximizar a quantidade de pessoas? Aí eu devo pensar na situação contrária. Quantidade de pessoas transportadas é o que está em vermelho aqui, né? 24x mais 40y, pelo menos do lado esquerdo dessa desigualdade. Então, se eu chamar de N, o número de pessoas transportadas, 24x mais 40y. Ok. Igualado a 120 é o segmento em vermelho ali, né, dentro do primeiro quadrante. Ok. Agora, se eu quiser variar o outro lado, não igualar a 120. Se eu quiser igualar alguma coisa menor do que 120, teria que trabalhar com retas paralelas a essa daqui, aqui para baixo. O problema é que se eu descer em relação à reta vermelha aqui, eu não vou encontrar nenhum ponto, né, que satisfaça o problema. Já se eu vou subindo essa reta, deslocando lá para cima, o último ponto que eu ainda consigo fazer ficar presente, né, nesse contexto todo é esse daqui, ó, o ponto 0,5. Também um ponto em cima do eixo das ordenadas, né, ou seja, também um ponto que tem abscissa igual a 0. Isso quer dizer que se eu coloco o x igual a 0 e o y igual a 5, aqui o custo vai bater em quanto? Ó, 500 vezes 0, 0, né? 800 vezes 5, 4.000. Claro, né? Você está exatamente em cima da reta em azul ali. E a quantidade de pessoas transportadas nesse caso vai ser quanto? 24 vezes 0. Tchau. 40 vezes 5, 200. Ou seja, essa é a máxima quantidade de pessoas que dá para transportar. Não fazendo o custo ultrapassar 4.000, só que também, né, para esse máximo de pessoas ser transportada, a gente acaba tendo o máximo de custo dentro da restrição ali, acaba batendo no teto, que é o 4.000. Beleza? Então, são algumas perguntas aqui interessantes, né, do ponto de vista prático, elas foram perguntas bastante pertinentes nesse cenário, que a questão poderia, por exemplo, ter explorado, né, em alguns itens específicos, se fosse uma questão dissertativa. Né? Talvez isso já tivesse um pouco mais de cara até de UVS, a segunda fase, que já propôs questões muito parecidas nesse sentido, né, com algumas dessas perguntas que eu citei aqui, que esse exercício poderia ter abordado. Tá? No caso, como um teste em si, a questão acaba sendo bem simplesinha, né? Era só a montagem do sistema, mas não a sua resolução, mas eu procurei abordar algumas outras coisinhas aqui. Perfeito! Então, do jeito que a questão foi proposta, né, como era só a montagem do sistema, eu poderia classificar essa questão como sendo o quê? De apenas montagem, né, de inequações aí de primeiro grau a duas variáveis, mas não envolve resolução. Quando eu vou pensar na resolução propriamente dita, né, a extensão do problema que eu fiz aqui com vocês, esse adendo, aí eu já passo a lidar com desigualdades lineares no plano cartesiano. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.